Os elefantes são os maiores animais sobre quatro patas. Eles têm poucos inimigos, mas mesmo estas enormes criaturas ficam tensas quando se aproximam de um bebedouro. A zebra e o antílope também estão nervosos. Eles sabem que o lugar onde se reúnem para beber é o lugar onde os predadores vêm caçar. Não são apenas as grandes criaturas que estão em perigo. Esta é a história dos animais que dependem de um bebedouro no Parque Nacional de Etosha, na Namíbia, e dos dramas que afetam sua sobrevivência. Este bebedouro é diferente dos outros na África. É alimentado por uma nascente e nunca seca. Depois das chuvas está cheio de água e, surpreendentemente, sem animais. Nesta época do ano, os residentes como o mergulhão e a cerceta do bico vermelho são os únicos donos do lugar. Depois de algumas semanas sob o sol quente, os lamaçais deixados pelas chuvas no meio dos arbustos estão secos e os animais lentamente começam a voltar. A volta dos rebanhos é uma péssima notícia para um casal de maçaricos que fez seu ninho às margens do bebedouro. O maçarico é um pássaro corajoso que defende seu território contra todos que chegam. Abrem bem suas asas e gritam alto em defesa de seu ninho. A água das chuvas fez as flores amarelas das ervas daninhas aparecerem no meio de toda a grama que circunda o bebedouro. São comestíveis, mas não muito saborosas. O emaranhado de plantas protege os ovos do maçarico dos pássaros predadores, mas não os protege das centenas de cascos barulhentos. Três fofoqueiros pretendendo beber e chafurdar aumentam os problemas dos maçaricos.
As chuvas fizeram com que milhões de pequenas moscas marrons eclodissem. Isto é um banquete para os pássaros aquáticos, principalmente para o maçarico de coleira. A narceja de penas verdes pega as moscas uma de cada vez. O pato dourado e a cerceta enchem os bicos com elas. A praga das moscas chegou na hora certa para a cerceta de bico vermelho e seus filhotes famintos. Parece que sempre há um filhote de todas as ninhadas que nunca imagina o perigo que há em se aventurar sozinho. Um patinho sozinho representa uma presa fácil para um milhafre. As cercetas nascem com o instinto natural de mergulhar para se protegerem. A reação instintiva salvou a vida deste patinho, mas o perigo continua rondando. Incrivelmente, a família inteira sobreviveu, graças em parte à corajosa defesa da mãe, mas também à habilidade de mergulhar que a ninhada tem. Os maçaricos ainda estão com sérios problemas. Só há um tratamento para zebras intrometidas. Mas, na verdade, não são os cascos das zebras que destroem os ovos dos maçaricos. As águias castanhas são predadoras, mas também são oportunistas, e ovos são sempre bem-vindos. Os ataques dos maçaricos finalmente fazem a águia fugir, mas não antes de todos os ovos estarem quebrados. Os pais recuperam as cascas quebradas e retiram os embriões. Mas é muito tarde. Eles estão mortos. O antílope saltador tem seus filhotes durante a estação das chuvas, quando as pastagens são boas. Seus filhotes são uma das presas favoritas dos leões. Os filhotes não satisfazem o apetite dos leões, mas são fáceis de serem apanhados.
Os leões às vezes também matam filhotes de elefantes, apesar de normalmente capturarem os que estão doentes, machucados ou afastados da manada. Por esta razão, os elefantes não toleram a presença dos leões quando levam seus filhotes para beber, e demonstram isso claramente. Durante as chuvas e logo depois delas, os elefantes de Etosha desaparecem na floresta, a noroeste do bebedouro, onde bebem de poças e lamaçais enquanto eles durarem. Um mês depois das chuvas terem parado e o país estar bem seco, repentinamente voltam. Não há nada que o elefante goste mais do que água. E depois do banho, uma chuva de poeira. Uma camada de lama provavelmente ajuda a protegê-los das picadas de insetos e dos parasitas da pele. Estas flores amarelas crescem numa espécie de acácia baixa e espinhenta. O néctar doce e nutritivo das flores é um dos alimentos favoritos da girafa.
A língua manipula os espinhos para arrancar as flores. Uma girafa bebendo está numa posição bizarra e vulnerável aos ataques dos leões. Para reduzir os riscos, elas tentam beber em grupo, com pelo menos um dos animais montando guarda. A atração provocada pelas acácias, junto com a água, leva as girafas até o bebedouro. Uma explosão ocasional de alegria serve para relaxar a tensão. Como em uma manada de cavalos, elas seguiam pelo movimento de um animal mais nervoso. Os leões raramente matam as girafas. Suas pernas longas e musculosas podem matar um gato predador com um simples coice. Esta girafa é uma exceção. Ela tem um ferimento sério no ombro, e isto pode ter encorajado esta leoa. A girafa é um macho adulto. Fora o ferimento, ela é bem saudável, e a leoa logo percebe o seu engano. A girafa deve estar com muita sede para se arriscar a andar sozinha no meio do bando de leões, mesmo que eles estejam mais dispostos a dormir do que caçar. O crepúsculo não está longe, e a girafa sabiamente decide que com a meia luz será perigoso permanecer ali. Ao pôr do sol, os animais que são caçados deixam o bebedouro à procura da relativa segurança do campo aberto. Conforme a lua vai surgindo, os únicos animais que restam são aqueles grandes o suficiente para ter poucos inimigos. O que acontece à noite no bebedouro, ninguém sabe. Mas quando é lua cheia, existe luz suficiente para se observar os dramas que se desenrolam.
O rinoceronte negro vem beber quando está escuro. Ele é um animal solitário por natureza e normalmente luta quando se encontra com outro no bebedouro. A manada de elefantes ignora os rinocerontes e toma seu lugar na água. A galinha anã provavelmente bebe durante a noite para evitar seus predadores que são ativos só durante o dia. Os rinocerontes são muito cuidadosos com seus filhotes e encaram todos os outros rinocerontes como uma ameaça em potencial. Quando um jovem elefante descobre que está no meio de um bando de leões, ele grita avisando e o resto da manada corre em seu auxílio. Mais uma vez, os leões têm que se retirar. Por enquanto, reina a paz no bebedouro, mas logo os predadores estarão caçando de novo. A zebra não está sendo atacada por enquanto, mas em torno dela, todos os animais travam batalhas de vida e morte. O maçarico, apesar de não ser presa da garça azul pequena, a encara como inimigo. A especialidade da garça são as rolas. Ao invés de pescar, ela espreita pequenos pássaros. Tendo capturado uma rola, ela mergulha a vítima, provavelmente para afogá-la. A garça também tem seus problemas. As águias douradas roubam uma parte de suas presas. Há muito mais de onde veio esta.
Desta vez ela não vai arriscar e voa para longe antes que a águia lhe roube a presa. As rolas que vêm beber recebem ataques por baixo também. Esta teve sorte em escapar. Mas a captura da próxima vítima é de um horror quase pré-histórico. As tartarugas percebem que estão muito longe da água e não se sentem seguras. Elas se retiram para uma nova tentativa. A rola está muito ferida e é difícil que sobreviva por muito tempo. Como a maioria dos gatos, o leão é naturalmente curioso. As tartarugas pegaram uma garçota pela perna. A tartaruga pegou a garçota firmemente pelo pé. O leão é cuidadoso. Mas na hora que um dos filhotes foi investigar, a garçota escapou. Está livre, mas teve que pagar um preço. O pássaro teve sorte. Seus ferimentos foram leves e ele tem grandes possibilidades de uma total recuperação. Poucos predadores levam a melhor sobre a tartaruga, mas a águia pescadora, com suas garras curvas e o bico em forma de gancho, consegue encontrar as fendas no casco. Esta é uma das razões por que estes animais raramente se aventuram a ir longe da segurança da água. Ao contrário das tartarugas, o cágado vive quase toda a sua vida em terra, embora saiba nadar. Sua carapaça é mais forte do que a de seus parentes aquáticos. Mesmo assim, pode ser amassado acidentalmente pelo pé de um elefante.
Se o bebedouro produz momentos de comédia, ele também pode produzir cenas de rara beleza. Conforme a estação seca avança, pelo menos 200 espécies de pássaros chegam no bebedouro. O grande pelicano branco vem para pescar, mas a maioria, como o avestruz, vem para beber. Ao contrário das outras espécies de pássaros, são as fêmeas quem disputam os machos solteiros. A águia bateleur chega com 2 filhotes, agora totalmente emplumados. Logo terão que demarcar seus territórios. Os 2 vão lutar para ficar com o posto de dominante. A abetarda cori não está sob ameaça, mas parece considerar todos os pássaros grandes como seus inimigos. Não há um drama contínuo. A maioria dos pássaros bebe e se banha em paz. Aparecem bandos de pequenos pássaros, assim como pássaros gigantes, como a abetarda cori, com 1,20 m. As galinhas da Angola da Guiné também chegam em grandes grupos. As verdelhas de bico vermelho também descem em grandes bandos. As 2 espécies confiam na segurança da quantidade para enganar seus predadores. Setembro é o auge da estação seca. As chuvas não são esperadas antes do final de outubro. Agora os animais dependem completamente dos bebedouros permanentes de Etosha.
Uma grande família de mungus chega para beber. Estas gangas de Namáqua não são razão para se preocupar. A família também não se preocupa com os facoqueiros, mas o chacal é uma ameaça séria. Estas galinhas da Angola da Guiné estavam esperando para chegar na água há algum tempo. Estavam assustadas por terem que atravessar um grande espaço aberto. Os bandos vão lentamente se reunindo até que centenas de aves estejam esperando para atravessar. Finalmente, fortalecidas pelo grande número, tomam coragem. O chacal é um caçador habilidoso, mas fica um pouco confuso entre tantas vítimas em potencial. Dentro d'água, outro predador aguarda pacientemente para pegar sua vítima. O respiradouro da Piton são suas narinas escondidas entre as plantas aquáticas. Um ganso egípcio percebe o perigo, mas para a cerceta de bico vermelho já é muito tarde. A Piton pode ficar totalmente submersa por mais de uma hora. Depois disso, ela precisa respirar. Ela usa seu longo corpo de 3 metros para enrolar a vítima e apertá-la até a morte. Finalmente, a cobra relaxa a pressão sobre o pato e o engole por inteiro. Os flamingos não são encontrados com frequência se alimentando nos pequenos bebedouros. Eles normalmente são vistos nos grandes lagos de água salobra ou na costa.
A maioria dos pássaros que chegam são flamingos pequenos. Apenas alguns entre eles são dos flamingos maiores. Esta marcha pomposa é um prelúdio para a corte. Os flamingos normalmente vivem de algas, mas nas épocas de seca eles são forçados a competir com as avocetas pelos crustáceos. Uma das razões por que os flamingos escolhem os grandes lagos remotos para se alimentarem e reproduzirem é estar a salvo dos grandes predadores terrestres. Quando as chuvas chegarem, os flamingos retornarão para as recém-formadas poças da bacia do Etosha. Se as chuvas demorarem, talvez tenham que voar por centenas de quilômetros até aquelas salgadas ao longo da costa. O auge da estação seca é tempo de fartura para os predadores. E os antílopes, como estes kudus, têm que se manter juntos no bebedouro. Desta vez, a chita perdeu sua presa no meio da poeira. Ela tem uma família grande para alimentar, então ela vai continuar por perto do bebedouro até ter sucesso. Ela deixa seus filhotes comerem antes de pegar a sua parte.
É outubro e as chuvas estão chegando. Os antílopes saltadores percebem a aproximação das tempestades e começam a se afastar das águas permanentes. Há comida e bebida fora do lugar onde a chuva está caindo. O rinoceronte não vai precisar deste lamaçal por muito tempo. Os antílopes saltadores pulam com exuberância porque instintivamente sabem que logo estarão livres do confinamento e do perigo sempre presente no bebedouro. Os residentes permanentes, cercetas e gansos egípcios, ficarão do começo ao fim das chuvas, que vão de outubro até março. E no final da estação das chuvas, a grama terá crescido e as planícies estarão verdes outra vez. O bebedouro ainda estará aqui. Ele estará um pouco mais cheio e com muito mais água e dificilmente um animal estará à vista. Haverá tapetes de flores amarelas, mas ninguém para comê-las. É difícil imaginar que todos os dramas acontecidos há poucos meses sempre acontecem. Mas o sol brilhará sobre a terra outra vez dentro de poucas semanas e uma multidão maciça voltará. Apesar de todos os perigos do bebedouro, os animais da bacia do Etosha pereceriam se ficassem longe dele por muito tempo.